Gente, o nosso entrevistado da semana, ele já entrou aí nas nossas casas por mais de 18 anos em um icônico programa, aí vocês já vão lembrar, chamado Caceta e Planeta Urgente. Ele foi um dos criadores e, além disso, é ator, apresentador, hoje está com um show incrível de stand-up e a gente vai entrar aqui na casa dele agora para conhecer um pouco mais dessa vida dele, das novidades e o que ele está fazendo no momento. Vem com a gente nessa? Hélio, tudo bem, meu querido? Seja tudo bom? Bem-vindo. Prazer, obrigado. Tudo bem. Vamos Vamos lá, que a casa é sua. Opa! Venha. Gente, hoje vou ter o prazer de conversar com Hélio de la Penha. Hélio, primeiramente, muito obrigado por ter recebido a gente aqui na sua casa, para a gente poder saber um pouco mais sobre o que você está fazendo atualmente e relembrar alguns momentos marcantes aí na sua trajetória. Obrigado, legal. Tá? Eu que agradeço aqui a chegada de vocês aqui. Vamos divulgar aqui um pouco dos meus trabalhos e lembrar alguns bons momentos aí do Caceta. Isso mesmo, né? Hélio, eu acho que o Caceta, ele marcou uma geração, né? Eu acho que todo mundo de casa tem algum momento ali com o Caceta que se identificou, que esperou, que aguardou vocês entrarem no ar e vocês ficaram por 18 anos, não foi? Verdade, foi verdade. Bastante tempo, né, Hélio? Verdade. Como você avalia todo esse tempo no Caceta e você sente saudades ainda daquela época? Olha, foi um tempo muito bacana. O Caceta Planeta Urgente, 18 anos, mas a gente teve até um pouco antes, sim, já nas câmeras. A gente, um ano antes, porque começou o Caceta, começou em 92. Sim. Em 91 a gente já estava no ar com um programa Dores para Maiores, onde o Caceta Planeta fazia parte desse programa. E antes disso a gente era redator do TV Pirata, né? Que começou em 88. Exatamente. Foi ali o nosso começo na televisão. E antes da televisão a gente teve a revista do Caceta, o jornalzinho na época da faculdade, enfim. Então a coisa começa lá em 1978. Nossa, gente, olha. É muita estrada. E depois do Caceta Planeta Urgente, que foi justamente até 2010, em 2012 a gente apresentou o Caceta Planeta Vai Fundo, que era um programa que tinha moldes parecidos, mas ele era um programa temático. Sim. E ele entrava em temporadas, entrou em 2 temporadas e deu um total de uns 20 episódios. Nossa, entendeu? Depois disso ainda teve, a gente fez no Multishow uma série chamada Procurando o Caceta Planeta, que brincava com essa coisa do Caceta estar sumido da rede aberta, né? Sim. E como era, Hélio, naquela época, assim, fazer televisão, em uma época onde não existia internet, onde não existia toda essa questão de Instagram, TikTok, tudo isso não existia e a televisão era predominante, né? Onde todo mundo ali sintonizava. Como era fazer humor naquela época, com todas aquelas limitações que a TV tem? Olha, era bem diferente. Primeiro porque a gente estava ali naquele momento, a gente estava há poucos anos da saída da ditadura militar. Isso. Né? Então, a gente estava experimentando uma liberdade tremenda comparada com um período de exceção, sim, enfim, de censura total na época da ditadura. Tinha essa coisa assim que era bem curioso, que a gente era aquele ar de renovação, aquela oxigenação da sociedade. Agora, você tinha menos opções também, né? Sim. Menos opções de lazer, menos opções. E, curiosamente, a TV aberta, naquele momento, ela tinha muitas opções de programas de humor. Sim. Tá? A própria Globo, você tinha o Caceta, você tinha a Escolinha do Professor Raimundo, tinha o Zorra Total, sim, tinha as séries de humor, né? Enfim, você tinha uma variedade grande ali. Mas, fora dali, você tinha
as opções eram bem menores e elas se restringiam à televisão. Naquele momento, quando o Gazeta foi lançado, não tinha nem TV fechada. Era só TV aberta. Não existia streams ainda, aí você começou a falar de TikTok, não sei o que e tal, eu fiquei lembrando assim, não existia o telefone celular. As pessoas não fazem ideia, o pessoal que a gente está falando não faz ideia do que era. Aí o esquema da gravação já era bem diferente, porque assim, digamos que saía um grupo para gravar, aí o outro grupo ficava na produção aguardando. Quando a gravação dava certo, um produtor tinha que ir num orelhão, telefonar para telefone fixo da nossa produção para avisar, agora vocês já podem ir, entendeu? Então, quer dizer, a comunicação era super complicada. Você, não tinha essa coisa de você escrever um texto e mandar por e-mail, ou hoje em dia pelo WhatsApp. Não, você escrevia, imprimia e mandava. Mandava o texto em si, o papel mesmo, entendeu? Tinha que ir um office boy, tinha que levar para a redação. Então as coisas eram bem diferentes, né? E o Caceta, vocês criticavam, faziam muitos alertas políticos, né? Falava muito sobre política. Sim. Vocês chegaram a enfrentar algo devido a essas piadas envolvendo políticos, envolvendo a política do Brasil? A coisa começou a complicar quando o humorista começou a ser levado a sério. E eu acho que é engraçado que cada vez mais cobram que o humorista fale a sério, enquanto que os políticos continuam falando as maiores bobagens, entendeu? Verdade. Então, no início, a gente começou a fazer programa na época do impeachment do Collor. Então, a gente cobriu esse período final do governo Collor, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique, o primeiro governo do Lula. Aí, quando chegou no segundo governo do Lula, a coisa começou a complicar. Porque começaram as denúncias graves ali no jornalismo, da coisa do mensalão e tal. E aí começou a haver uma pressão para que a gente não pegasse tão pesado, já que o jornalismo já estava pegando pesado. E aí, enfim, aí dali começou a coisa de você... Houve uma censura, né, nesse sentido. Entendeu? E começou a ter essa coisa que, enfim, hoje a gente ainda não está no ar, mas a gente percebe vários casos aí de como o governo atual também, o governo Bolsonaro, como é que ele lida mal com as críticas, né? Isso entendeu? Mesmo. Imagina naquela época do Caceta, né? O que de crítica a gente não teria. Exatamente. Era curioso naquela época, assim que o público começou a entender qual era do programa. Então, quando acontecia alguma coisa assim que chamasse atenção, o pessoal já ficava assim, esperava, como é que vai ser isso? Eu pegava um táxi para ir para a redação, o cara falava, só quero ver se a notícia de ontem vai estar no programa de terça-feira. Mas eu percebia que naquela época também, muitos políticos também acabavam entrando na brincadeira também, entrava na brincadeira, assim, entendeu? O político sacava, o político é esperto, ele saca que... E até usa isso a favor deles. Ele saca que é o seguinte, você zoou o cara, você faz uma brincadeira, faz até uma crítica ali, mas o que importa para ele é que ele está sendo visto. Está sendo visto, entendeu? Exatamente. Então, a eleição, meses, às vezes anos depois, né? O cara fala assim, a pessoa não vai lembrar o que eles falaram, mas vai lembrar da minha cara. Verdade, entendeu? Isso mesmo. Sabe, é o famoso falem mal, mas falem de mim. Você falou dessa questão agora de que antes as coisas eram mais livres, né, assim, nesse sentido. Como você vê hoje a questão do humor com esse politicamente correto? Porque hoje em dia você não consegue fazer piada com muita coisa, porque hoje em dia as pessoas já enxergam de uma outra forma, né, já levam para um outro lado. Como você vê isso hoje, Hélio? Olha, eu vejo da seguinte forma, eu vejo que o problema é o exagero, entendeu? Sim. O problema é a baixa interpretação de texto, baixo nível da interpretação de texto. Porque assim, em algum nível, a mudança faz sentido, entende? Porque
a sociedade, ela está sempre evoluindo, a sociedade está mudando, a cabeça das pessoas está mudando. E cabe ao humorista acompanhar essa mudança, entendeu? Não adianta você ficar querendo, entendeu, fazer em 2022 a piada dos anos 80, porque ela não vai colar, as pessoas não vão rir, as pessoas já ouviram aquilo tanto, agora elas querem uma novidade, as pessoas querem um outro ponto de vista, entendeu, sabe? Então, sabe, hoje em dia você fazer uma piadinha sobre casamento gay, porra, sabe, a coisa já virou tão corriqueiro, entendeu? Mas a gente vem de uma época que o divórcio era um tabu, né? A divorciada era uma coisa, entendeu? Então, a sociedade muda, o humor que está de olho nessa sociedade, que é o espelho da sociedade, ela tem que mudar junto, entendeu? Senão vai ficar para trás. A gente vê muitos humoristas falando que essa questão do politicamente correto acaba limitando mais a questão das piadas. Você acha que não? Eu acho que você tem que arrumar meios, entendeu? Eu acho assim, que às vezes, eu estou falando, quando existe um exagero, aí é um problema, entendeu? Mas assim, se você faz uma piada e a piada não funciona, e as pessoas estão rindo menos, você vai procurar uma outra piada, você vai buscar uma piada que funcione mais, entendeu? Isso não adianta. O que o cara quer? Ficar fazendo sempre a mesma piada e aí quando a piada não funciona, a culpa é do público? Não, a culpa é de quem está produzindo, de quem está criando, entendeu? Verdade, né? E a gente percebe que hoje em dia há muitos processos contra humoristas nesse sentido, então... justamente por questão de piadas, às vezes as pessoas, por exemplo, eu percebo que na época do Caceta as pessoas entravam muito na brincadeira, curtiam você, sim, mas também tinha processo. Mas também tinha processo. Também tinha processo, mas sabe? Hoje está uma coisa absurda, né? Você fala uma coisa assim, já gera um processo, né? Hoje você tem uma coisa assim, mas assim, processo não é novidade na vida do humorista, entendeu? Sabe? As pessoas estão imaginando que surgiu agora. Não. Você tem um aumento aí, até porque hoje, antigamente, a comunicação na TV aberta ela era unilateral, né? Quer dizer, eu mandava daqui, você ouvia lá, gostou, não gostou, o que vai fazer? Mandar uma carta para a Globo? Quando é que aquilo vai chegar no criador ou no artista? Vai demorar, entendeu? Hoje você tem uma linha direta, tá? Enquanto eu estou falando para a televisão aqui, eu posso estar recebendo no meu WhatsApp ou no Instagram, que é mais direto, o WhatsApp, a pessoa tem que ter algum vínculo, mas assim, no Instagram, no Facebook, no Twitter, eu posso estar recebendo ali a crítica das pessoas, o cara não gostou, imediatamente começa a chegar e manda direto. Não precisa de intermediários, entendeu? Então, isso modificou a relação, né? Entendeu? E às vezes, assim, a pessoa... E assim, problema de rede social, muitas vezes você posta determinada coisa, aí uma pessoa faz um comentário, aí a outra já comenta aquele comentário, aí dali a pouco ninguém mais está vendo o que foi colocado no post, entendeu? As pessoas já ficam discutindo os comentários, entendeu? Exatamente. E aí havendo uma distorção do fato original. Sim. E você também, depois do Caceta, fez diversas participações também, inclusive como ator em novela, né? Você fez Totalmente Demais. Fiz o Zé Pedro. Reprisou agora, recentemente você fez o Advogado lá, né? Exatamente. Como foi para você, Hélio, essa experiência de sair um pouco da comédia e encarar mais a questão da dramaturgia do... Ali eu estava numa novela que ela era uma novela leve, né? Novela das 7, Totalmente Demais. E o meu núcleo era um núcleo cômico ali, né? De alguma forma. Mas o meu papel não era um papel histriônico. O meu papel era um papel mais de contenção da Dorinha, a mulher do Zé Pedro, né? Que era a Samantha Schmutz, que aliás fazia muito bem. E ela escandalosa, não sei o que e tal. Ela era a irmã, fazia a irmã da Juliana Paz, né? E, enfim, ainda tinha como cunhada a Juliana Paz, maravilhoso, né? Mas, enfim, então, foi uma situação diferente, até porque, assim, o tom do humor da novela era bem diferente do tom de humor do Caceta. O Caceta era um programa, entendeu?
mais caricatos, a gente fazia uma caricatura da sociedade, dos personagens, exagerava e tal. Fiz várias paródias de novela, né? Muito, e era engraçado Isso assim. Era sensacional, gente, que saudade, né? Era engraçado estar fazendo a novela original, né? Sim. E muitas vezes eu estava fazendo a cena original pensando assim, putz, se a gente pudesse fazer a paródia dessa cena. Se eu pudesse fazer a paródia disso, gente, nossa, ia ser muito legal. Hélio, e o legal também foi acompanhar muito essa transição, né? Porque você veio de uma época onde não existia internet, onde não existia lives, não existia podcast, não existia stand-ups até, né? Então, como foi para você fazer essa transição que a gente percebe que hoje você é super ativo nas redes sociais, faz muita live, muitas entrevistas. Como foi essa transição para você? Como eu te falei, né? Eu acho que a gente tem que ir adaptando e prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, entendeu? E tá se atualizando, entendeu? Renovando laços, fazendo outras parcerias, criando novas alianças e experimentando as mídias que vêm acontecendo, né? Entendeu? Então eu procuro acompanhar, procuro não... a minha presença, do seu ponto de vista, assim, ela é bem intensa, mas assim, comparado com outras pessoas, eu praticamente não existo ali, né? Tem gente que tem milhões de seguidores. Verdade, né? é isso que eu ia falar com você também. Hoje em dia, por exemplo, na sua época, nossa, você ficou tantos anos na televisão, era muito mais difícil de você ter o seu trabalho reconhecido, né? Hoje em dia, você grava um vídeo no TikTok, um vídeo ali no Instagram, facilmente você consegue ter uma visibilidade, ser reconhecido e tal. E isso como você enxerga esse lado, assim, de não ter uma construção, por exemplo, como você teve, assim? Olha só, na verdade, a gente ficou bastante conhecido, né? Porque naquele tempo as opções eram menores, então, assim, programa de humor. Terça-feira vou ver o Cacete Planeta. Era uma coisa que as pessoas paravam para ver. E era uma coisa assim que quando começou a surgir essas novas mídias, a gente achava assim, como é que isso vai acontecer da pessoa poder ver os programas a hora que quiser e não na hora que está passando, que todo mundo para e assiste como se fosse uma missa, né? É uma mudança bem grande, né? Muito, né? Agora, também tem essa coisa assim da pessoa sem ter um trabalho consistente, mas ter uma fama absurda, às vezes apenas por estar expondo a sua própria vida privada ali, a pessoa vai ganhando assim. Eu acho que são momentos diferentes da comunicação, entendeu? E também popularidade diferente, que às vezes assim, o cara está extremamente popular hoje e daqui a 3 meses ninguém lembra quem é aquela figura. Exatamente. Entendeu? Aquele assunto que naquele momento parece que nunca mais ninguém vai esquecer, dali a pouco surge um outro fato e você ofusca aquele. Enquanto que a gente tinha um programa que, como você falou aí, 18 anos no ar, presente dentro da casa das pessoas, uma audiência bem significativa e tudo, então aquilo consolidou. Eu tenho certeza de que eu sou conhecido em todas as cidades onde eu vou. Sim. Uma pessoa assim que tem um reconhecimento nas mídias sociais, nem todo lugar tem aquela penetração. Entendeu? Com certeza. Porque as mídias sociais, elas trabalham muito em bolhas, né? Isso, então, são públicos, né, que são... Você, na verdade, você fica muito conhecido com pessoas parecidas com você ali, com pessoas com quem você se identifica. A TV aberta, ela é um canhão virado para todos os lugares, né? Todos os lugares, né? Até naquele interiorzinho ali mais pacato, onde as pessoas assistem a televisão. E é o único objeto que ali que é de extrema importância ali, né? Então, isso fez com que realmente você hoje em dia tivesse seu trabalho reconhecido, assim. A gente fala que nacionalmente, né? E até fora do Brasil também, né? Porque o Caceta também passou na Globo Internacional, foi exibido e até hoje ainda tem reprises, ainda passam algumas coisas, né? Verdade. E vocês, essa amizade de vocês, ela permaneceu
por todos esse tempo, né? Vocês também acabaram também criando um projeto para a TV Cultura, você mais o... Beto Silva, Cláudio Manuel e Hubert. Isso, vocês também criaram esse projeto que é o Conversa Piada. Conversa Piada, que é um projeto incrível que já vai para a segunda temporada agora, né? A gente está na batalha aí. Sobre essa união, como aconteceu e como vocês pensaram nesse projeto.